Amigas, amigos, olá! Precisamos debater o fenômeno do fascismo, em especial na nossa região, na América Latina e também aqui no Brasil. Para tanto, vamos retomar algumas características do fascismo clássico, do fascismo original, dos países europeus, das primeiras décadas do século XX até a Segunda Guerra Mundial. Vamos, na sequência, tentar ver a transição destes fascismos originais para o fascismo do século XXI, especialmente com as peculiaridades aqui na América Latina. Fascismos originais, nós encontraríamos o governo Mussolini na Itália de 1922 a 1943, com o fascismo de fato a partir de 1925, o governo Hitler na Itália de 1933 a 45, mas também na Espanha, o franquismo espanhol de 39 a 75, Salazar em Portugal de 1933 a 1968. Esses governos fascistas têm algumas características comuns lá no passado, características que nos foram elucidadas, entre outros, por Umberto Eco, Fascismo Eterno, por Jason Stanley. Como funciona o fascismo? Desde estes dois livros nós poderíamos pegar algumas características comuns desses fascismos do passado, como culto ao passado. O fascista olha no retrovisor, ele cria uma sociedade mítica, ilusória na sua cabeça e busca reorganizar essa sociedade mítica, ilusória na atualidade. É um projeto obviamente fracassado, porque a história não se repete, mais ainda quando se trata de uma história plenamente ficcional, uma ilusão do passado que não tem factibilidade de se concretizar no presente. Mais ainda, nacionalismo exacerbado com o mito de povo superior, elitismo popular, um elitismo qualitativo, onde nem toda a população faz parte do povo de verdade, com vitimização do grupo dominante. A ideia, por exemplo, na Alemanha nazista, dos judeus ameaçadores frente aos nazistas. O judeu não era ameaçador, isso é constituído como inimigo para que haja a formação deste inimigo para o nazismo poder combater. Culto à violência, desdobramento, culto à violência, à guerra e ao heroísmo, com uma linguagem simplificada, com repetição de slogans, com anti-intelectualismo. Isso facilita bastante a criação de slogans políticos de mobilização das massas. Ao mesmo tempo, isso ajuda a explicar como que o nazifascismo era inimigo dos professores, dos intelectuais, dos artistas, que são aqueles que fazem a crítica a esse discurso falseador da realidade. Continuando com as características do fascismo, construção do inimigo, como a gente viu há pouco, a ideia do judeu, que não é ameaçador, é construído como ameaçador para que haja a guerra constante contra eles. Isso cria uma divisão dentro da população em nós contra eles. Nós, os nazistas, contra os judeus. Mas, veja bem, se você é alemão e você não compra essa ideia, você não faz parte do povo. Lembra da característica anterior? Um populismo qualitativo, onde nem todo mundo faz parte do verdadeiro povo. Só aqueles que se agregam à ideologia nazifascista é que farão parte do povo de verdade. Ainda mais, controle da sexualidade com papel tradicional para a família patriarcal, para o machismo, desprezo por minorias e pela diferença, daí o racismo, a xenofobia, a misoginia, a homofobia, o que cria mais um grupo que é privilegiado de pressão, de perseguição pelo nazifascismo, as mulheres em contexto de igualdade de gênero e as pessoas LGBTQIA+, que são historicamente perseguidas. E aí também a manipulação da propaganda, no caso do nazifascismo, das mídias recém-criadas, o rádio e o cinema, e a deslegitimação das instituições democráticas ao longo destes governos fascistas, mas que não estavam dados apenas na Europa da década de 1920, da década de 1930, mas também na América Latina. Segundo Vladimir Safatli, nós encontrávamos 1,2 milhão de membros da ação integralista aqui no Brasil nos anos 1930. Esses números são muito variáveis. Há quem considere apenas 600 mil, há quem considere, como Safatli, 1.200.000 membros da ação integralista. Gente, 600 mil é muita gente para o Brasil
dos anos 1930, né, em uma organização que não deixa de estar ligada à formação de uma sociedade que tem um caráter um tanto brutalizado. Nada de novo para uma sociedade brasileira dessa época, anos 1920, 1930, que como a de hoje se formou à luz da escravização de pessoas. É uma sociedade escravocrata, hierarquizada, excludente, extremamente violenta. Essas ideias do fascismo da Europa podem ter um campo fértil para difusão, não apenas no Brasil, mas em outros países latino-americanos também. Na mesma época nós encontrávamos a Liga Patriótica da Argentina também, o Movimento Nacional Socialista do Chile e a Ação Revolucionária Mexicanista, os Camisas Douradas, que tinham as mesmas características do fascismo da Europa, porém adaptadas ao cenário latino-americano, a esse momento histórico dos anos 1920 e 1930. Por exemplo, com a ideologia predominante do nacionalismo católico, com uma adaptação local da ideia do nazismo, do nazifascismo europeu, de biologia, de herança biológica central para uma ideia latino-americana de religião católica, hierarquia, luta contra a ameaça vermelha, o comunismo na América Latina. Então a gente tinha também para a América Latina, deste momento, o desenvolvimento cada vez mais forte do fascismo e aqui no Brasil a ação integralista também. Por quê? O que havia na Alemanha, na América Latina dos anos 1920 e 30, o que há hoje que suscita estes fascismos? O exemplo mais clássico da Alemanha dos anos 1920 e 1930, nós encontrávamos uma sociedade na qual havia hegemonia econômica liberal, a ideia de que o mercado regula a atividade econômica. O mercado não regula a atividade econômica, o mercado faz parte de uma economia capitalista altamente desregulada, que demanda uma entidade central reguladora. Assim nos ensinou Keynes, assim nos ensinou a crítica socialista em uma outra vertente distinta da vertente keynesiana, mas o liberalismo econômico presente na Alemanha dos anos 1920 e 1930 contribuiu para a acentuação da crise econômica, para a concentração de renda e problemas sociais e, consequentemente, para problemas políticos de deslegitimação das instituições e ascensão do nazismo de Adolf Hitler. Mas isso lá na Alemanha dos anos 1920 e 1930 e hoje na América Latina. Nós não temos liberalismo econômico, nós temos neoliberalismo. Nós temos então com esse neoliberalismo uma crise do Estado, um Estado que tem graves limites de orçamento, limites que fazem com que ele não preste adequadamente os serviços de aposentadoria, de previdência social, serviços de educação, serviços de saúde. Isto em si já agrava os problemas sociais historicamente tão problemáticos na América Latina, mais ainda porque é um Estado que passa a regular a ideia de trabalho precarizado, trabalho pejotizado, o trabalhador que funciona como pessoa jurídica, trabalho uberizado. Tudo isso em um Estado, portanto, que não atende às necessidades da sociedade e frequentemente está nos noticiários em denúncias de corrupção, aumentando a deslegitimação do Estado junto a essa sociedade civil. Nós poderíamos, entretanto, resumir todos esses aspectos da ascensão do nazismo na Alemanha dos anos 1920 e 1930, do fascismo latino-americano na atualidade, em um aspecto geral muito importante. A ideia de tolher de massas de populações qualquer perspectiva de futuro. É o que passou a acontecer na Alemanha no início dos anos 1930, é o que acontece hoje em diferentes partes da América Latina, populações sem esperança de futuro, populações nas quais o medo vence qualquer possibilidade de esperança. Quando nós poderíamos pensar, sim, esse capitalismo neoliberal hoje tolhe o futuro das pessoas, dando margem ao discurso de extrema-direita. Mas por que não ao discurso de esquerda? Ora, as esquerdas se tornaram extremamente tímidas nas últimas décadas, não se caracterizando mais para a sociedade como uma alternativa de fato viável. Eu posso dar um exemplo em relação a isso. Vamos pensar na relação do trabalho com a atividade produtiva. Quais seriam algumas ideias clássicas
das esquerdas, da esquerda socialista, acerca da relação entre o trabalho, o operário e o processo produtivo. Que tal ideias como conselho de fábricas, os operários atuando na gestão, na administração das fábricas? Que tal o próprio operário ser dono da fábrica na lógica de cooperativismo? Que tal a nacionalização da atividade produtiva sob controle do operariado? São ideias bastante radicais, são ideias bastante aprofundadas de mudança da forma de ação do operário no processo de produção. E hoje, como as esquerdas, em especial aqui no Brasil, pensam a relação do trabalhador com o processo produtivo? Hoje, uma das medidas mais de vanguarda das esquerdas brasileiras é a crítica à jornada de trabalho 6x1. Ela merece crítica? É óbvio que ela merece crítica, mas será que isso tem o mesmo grau, tem a mesma envergadura, tem a mesma profundidade das propostas das esquerdas anteriormente? Claro que não, claro que não. Ainda mais quando nós vemos setores de esquerda da sociedade brasileira defendendo o fim da jornada 6x1, porque sobraria mais tempo para o trabalhador poder fazer outras atividades remuneradas, quem sabe dirigir o Uber. Então, fim da jornada 6x1 para o trabalhador se uberizar. Fim da jornada 6x1 para o trabalhador vender coxinha, um empreendedor, né? Quem sabe a pejotização do trabalho. Então, vejam, não são soluções factíveis. A sociedade se vê precarizada como está, em uma esquerda que não dá soluções de fato para os seus problemas. E daí lideranças como a família Bolsonaro no Brasil, como Milei na Argentina, como Bukele em El Salvador, apresentam estas supostas soluções em um fascismo latino-americano que dialoga com os fascismos clássicos. Afinal, um e outro têm culto à personalidade do líder, discurso contra a democracia liberal. Tanto hoje na América Latina quanto na Itália, na Alemanha do início do século XX, nós temos o uso do inimigo interno. Era o judeu lá para o alemão nazista dos anos 1930, é o imigrante, o esquerdista, a feminista, o indígena, o jornalista para os fascistas latino-americanos da atualidade. É a propaganda massiva através lá na Alemanha nazista de rádio e cinema, hoje através de redes sociais e aproximação com setores de segurança. Claro que os fascismos latino-americanos dos anos 1930 já tinham suas peculiaridades frente ao fascismo europeu, e a mesma coisa acontece na atualidade, como por exemplo a ideia de religiosidade moral conservadora, tão fortemente presente a partir do neopentecostalismo aqui no Brasil. O enfoque na segurança pública, com punitivismo presente muito fortemente no Brasil e também em El Salvador de Bukele. Vamos pegar esse ponto, enfoque em segurança pública. Será que policiais na rua, bem armados, atirando em supostos bandidos, resolve o problema? Bem, nós tivemos na semana passada a operação da Polícia Federal do Brasil estourando o esquema do PCC ligado à adulteração de combustíveis. E nós vimos como esse esquema do PCC estava ligado às estruturas de poder, a políticos em diferentes níveis, legislativo e executivo, tanto em níveis municipal, estadual e federal, além da presença de empresários, inclusive do setor financeiro, inclusive da Faria Lima. Então notem, será que é polícia dando tiro em gente supostamente bandida na rua que resolve o problema? É claro que não. O problema da segurança é muito mais do que encarcerar pessoas a esmo e sem direitos, como Bukele faz lá em El Salvador, como se defendem em setores fascistas da sociedade brasileira. E hoje ainda nós encontramos esse fascismo latino-americano, Bukele, Bolsonaro, Milei, como sendo fortemente ligado à ideologia neoliberal. Há quem pegue isso, em especial nesses setores fascistas ou neoliberais que foram estupidizados do ponto de vista político e afirmem desde isto, neoliberalismo em Bukele, Bolsonaro, Milei, como eles não são governos autoritários, como eles são governos libertários ou qualquer uma dessas palavras da moda. Quando, na verdade, isso é uma tolice muito grande.
Norberto Bobbio já nos ensinou no seu dicionário de ciência política como o populismo de direita não é uma doutrina, é uma síndrome. E ele pode ter fluidez, principalmente em termos de política econômica. A gente comprova isso através, por exemplo, de um ícone da extrema-direita fascista europeia, Jean-Marie Le Pen. Desde as suas origens nos anos 1950 até o final dos anos 1970, ele tinha uma ideologia econômica estatal intervencionista. Nos anos 1970, Le Pen rompe com essa ideologia e passa a defender aquilo que viria a ser chamado neoliberalismo de uma maneira bastante forte, o que talvez deixasse com vergonha o neoliberalismo de Margaret Thatcher e Ronald Reagan eventualmente. Mas nos anos 1990 e no século XXI, Jean-Marie Le Pen e a sua filha, sua herdeira política Marine Le Pen, passam a defender novamente a intervenção do Estado na economia, principalmente em práticas protecionistas. Então, será que existe um norte doutrinário, conceitual, na extrema-direita fascista no que diz respeito à política econômica? Ora, não tem. Eles vão ao sabor dos ventos, em ideologias que mudam de acordo com as suas demandas de ter mais força política em um determinado momento. Trazendo tudo isto para a América Latina e para o Brasil do presente, nós encontramos um cenário bastante perigoso. Perigoso por quê? Primeiro, há setores vulneráveis na sociedade, vulneráveis em renda, segurança, vulneráveis pelo avanço das práticas neoliberais que tolhem a capacidade do Estado de prestar esses serviços adequadamente à população. Esses setores vulneráveis são mobilizados em temas ligados principalmente à chamada pauta de costumes. E daí a extrema-direita veicular a ideia de mamadeira peniana nas eleições de 2018, kit gay nas eleições de 2022 aqui no Brasil. Quem veicula isso são lideranças carismáticas. Pensando em Max Weber, essas lideranças já têm em si amplos apoios sociais, mas isto é amplificado tendo em vista o uso de redes sociais na atualidade. Lembrando, é uma sociedade latino-americana. É uma sociedade como a brasileira que tem formação escravocrata, que tem esse DNA violento e excludente presente na sua formação. E dentro deste contexto, nós temos uma tendência de mobilização orgânica da sociedade. Não precisa mais de um líder propriamente. Precisa apenas de alguém que venha a estimular estas demandas fascistas presentes em amplos setores da sociedade. Esta última ideia pode ser comprovada através da recente pesquisa Atlas Intel, divulgada agora na semana passada. Também uma perguntinha da Atlas Intel também em uma outra pesquisa do mês de julho. Vejamos algumas perguntas da última pesquisa Atlas Intel e o seu resultado. Situação econômica do Brasil hoje. A pergunta era como você avalia a situação econômica do Brasil e o mercado de trabalho neste momento. Resposta dos entrevistados, 38% acharam que a situação está boa, mas 44% acharam que a situação está ruim. Bem, antes de nós avançarmos, vamos nos lembrar daquele número mágico de aproximadamente 30% de ditos bolsonaristas aqui no Brasil. Então a gente tem 44% de gente achando que a situação de emprego está ruim hoje, mas isso corresponde à realidade objetivamente dada? Vejamos. Nós temos aqui uma manchete da CNN Brasil se reportando ao IBGE. Diz a CNN Brasil, IBGE, desemprego cai a 5,8% no segundo trimestre, menor nível da série histórica. Parece que a empregabilidade está bastante bem, obrigado, na atualidade. Mas será que esses trabalhadores estão com salários razoáveis? Bom, vejamos uma outra reportagem da Isto é Dinheiro, agora do mês de agosto, dia 16 de agosto, diz a reportagem, a renda média mensal dos trabalhadores brasileiros no segundo trimestre de 2025 foi de R$ 3.477, segundo o IBGE, houve alta, tanto na comparação com o trimestre imediatamente anterior, como em relação ao mesmo trimestre de 2024. A gente tem mais gente empregada,
com renda mais elevada. Então, de onde esses 44% de entrevistados da Atlas Intel tiraram a ideia de que a situação de emprego agora está ruim? Bem, vejamos. A ideia da intuitividade a partir da propaganda em redes sociais, a partir das falas das lideranças carismáticas de extrema-direita. Se eu, que sou apoiador de Bolsonaro, se eu, que sou apoiador do fascismo brasileiro, responder a pergunta da Atlas Intel positivamente, eu sei intuitivamente que eu estarei dando apoio, que eu estou validando as condições do atual governo de esquerda, do Lula. Então, o que eu tenho que responder nessa questão? Independentemente do que eu acho do emprego e da minha situação concreta, eu tenho que responder negativamente. Daí, pelo menos esses 30% de bolsonaristas presentes na sociedade brasileira e mais outros 10, 15% somam os 44% que acham, diferentemente do IBGE, que o emprego está em baixa no Brasil na atualidade. Agora, vamos pensar, transformem esses 44% em eleição presidencial, em eleição no Congresso Nacional. Em quem essas pessoas votarão? Em setores progressistas da sociedade? Não. E daí a ideia que eu coloquei anteriormente da retroalimentação desses setores de extrema-direita, que hoje tem uma mobilização orgânica, que não demandam uma liderança específica, que tem essas lideranças veiculando notícias em redes sociais, e as lideranças propriamente podem aparecer apenas para surfar essas ondas fascistas que estão dadas historicamente na América Latina e aqui no Brasil. Reforçando isso, da mesma Atlas Intel na sua última pesquisa, nós temos mais uma pergunta. Na sua opinião, a desinformação, fake news nas redes sociais representa uma ameaça para a democracia do país? Isso é patente, não é? Isso parece bastante óbvio. Bom, foi respondido afirmativamente por 55,7% dos entrevistados, mas 38,3% disseram não é uma ameaça à democracia. Engraçado, 38, né, que se aproxima daquele número mágico de 30% de bolsonaristas. Mais uma pergunta da última pesquisa Atlas Intel. Na sua opinião, deve haver uma lei específica para regular as redes sociais em seu país? 55% responderam afirmativamente, que bom, mas 43,9% responderam que não precisa. Agora, que estranho, né? Nós temos, então, setores de extrema-direita que são contra a regulamentação de redes sociais. Redes sociais que tiveram o vídeo do Felca divulgando o óbvio nos últimos dias, que as redes sociais são amplamente utilizadas para veiculação, entre outros, de crime de pedofilia. Será que os valores tradicionais da família cristã validam o crime de pedofilia? Acho que não. Criando uma inconsistência. Eu acho inconsistente, mas quem responde a pergunta não acha nada inconsistente, apoia setores fascistas da sociedade, diz ter valores cristãos tradicionais e são contra a regulação de redes sociais onde se veicula crime de pedofilia. Ainda uma última pergunta para nós analisarmos, da Atlas Intel em 15 de julho. Perguntou a Atlas Intel: você acredita que o Brasil deveria se alinhar mais proximamente com qual país ou grupo de países? BRICS está na liderança, 38,1%. Agora adivinhem, Estados Unidos fica em segundo lugar com 31,1%. Novamente, o caráter orgânico e a intuição dos entrevistados fascistas e, mais uma vez, o número mágico de 30%, agora 31,1%. Então, os fascistas brasileiros validam lideranças como Jair Bolsonaro, que veiculam recorrentemente nas redes sociais e entrevistas a sua demanda por proximidade com os Estados Unidos. Vejam, em meados do mês de julho, os Estados Unidos já tinham anunciado a primeira linha de sanções contra o Brasil. Mesmo assim, 31,1% acham que o Brasil deveria se alinhar mais aos Estados Unidos, 31% de dinossauros que são a favor do meteoro, né? 31% de pessoas que gostam mais do sequestrador depois que são sequestradas. Insisto, essas pessoas votarão nas próximas eleições
para cargos diversos, inclusive na formação do Congresso Nacional e para a presidência do Brasil. Qual será o resultado dessas eleições? Qual será a nova cara do Congresso brasileiro a partir das próximas eleições? Daí a importância, a necessidade de nós discutirmos esse fascismo na América Latina, porque isso está dado, está em crescimento e isso tem manifestações imediatas nas eleições e no nosso cotidiano. Bom, era isso, um vídeo rápido para nós discutirmos esse tema complexo, o nosso podcast de hoje. Quem tiver alguma dúvida, algum problema, já sabe, é só me encontrar a qualquer tempo nas redes sociais. Abraço para todas e todos e boa sorte.